Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Iniciamos hoje a nossa nona aula de morfologia, tratando de uma classe de palavras que é uma das mais complicadinhas porque ela envolve unidades maiores de sentido, que são frases. Nós vamos tratar aqui hoje da conexão entre frases. Então eu vou tentar, na medida do possível, não falar muitos termos técnicos, mas não se preocupem se a aula parecer um pouco complicada, porque quando estudarmos sintaxe, então isso sim será visto em profundidade as conjunções. Aqui eu vou dar um apanhado geral para vocês saberem os nomes delas e o que elas fazem, tá? Quais são as conjunções e o que elas fazem. Falando nisso, já memorizaram as 10 classes de palavras? Acho que sim, hein? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Vamos ver o que é conjunção então? Começando pela definição, olha lá. É uma palavra invariável que faz duas coisas. Liga orações, lembrando, já é um termo técnico. Oração é uma frase com verbo. Então ela liga duas orações ou vai ligar duas palavras que têm o mesmo valor gramatical, que vão funcionar do mesmo jeito em uma frase. Vamos ver um exemplo. Ó. No primeiro caso, ligar orações. Então eu tenho um verbo, cheguei em casa. Uma frase com um verbo, cheguei. E a segunda frase, tirei os sapatos. O que eu vou fazer? Eu vou unir as duas, colocando o ezinho lá no meio. Cheguei em casa e tirei os sapatos. Então, esse é o primeiro funcionamento da conjunção, ligar orações, ligar duas frases que têm dois verbos. No segundo caso, eu tenho um verbo só. Olha o exemplo, comprei leite e pão. E eu comprei duas coisas. Então, eu vou conectar essas duas coisas agora. É o que eu dizia, de duas palavras que funcionam do mesmo jeito numa frase. As duas palavrinhas leite e pão completam o verbo comprar. Comprei o quê? Leite e pão. Então eu conecto essas duas coisas com a conjunção e. Tudo bem? Ali embaixo tem um recadinho só. A conjunção pode aparecer na forma de locução, né? Locução conjuntiva, ou seja, mais de uma palavra exercendo a mesma função. A maioria das conjunções aparecerá na forma de locução conjuntiva. Bom, essa é a definição. Aí existem dois tipos de conjunção, as coordenativas e as subordinativas. As primeiras se dividem em cinco grupos e as segundas em 10 grupos. Então, o que é uma conjunção coordenativa? Também tem a ver com o conceito já da sintaxe, né? Resumindo, é o seguinte, coordenar é você pegar termos de mesmo valor gramatical, termos independentes e colocar um do lado do outro. Então, a conjunção coordenativa vai ligar esse tipo de frases independentes. Aliás, frases independentes ou palavras independentes, como eu acabei de ensinar há um pouquinho, né? Olha o exemplo lá, ele ou você será presidente. Então aqui eu conectei não duas frases, só tem uma, né? Só tem um verbo, mas eu tenho dois sujeitos, duas palavras que se comportam como aquele que faz a ação do verbo ser. Então, ele será o presidente ou você será o presidente. A conjunção coordenou termos aqui independentes, equivalentes, né? No segundo caso, a mesma coisa. Segundo exemplo, não comi coxinha nem empada. Olha lá, coxinha e empada completam o verbo comer. Liguei termos independentes. E no terceiro caso, sim, eu conectei duas frases, duas orações. Olha lá, o verbo nadar, no primeiro caso, e o verbo chegar, na segunda oração. E eu conectei, nadou bem, mas chegou em segundo lugar. Olha que legal a importância da conjunção, pessoal, ela conecta ideias. A primeira ideia que eu expressei é, ele nadou bem. A segunda ideia que eu expressei é, ele chegou em segundo lugar. Né? Então, a conjunção coordenativa conecta frases independentes ou termos de mesmo valor sintático, que não dependem um do outro. Por oposição, o segundo grupo são as subordinativas, liga termos dependentes, mas eu vou falar dele depois. Vamos ver então em profundidade aqui os 5 tipos de conjunção coordenativas, né? Os 5 tipos de conjunção que unem termos independentes. O primeiro se chama conjunção coordenativa aditiva. Expressa a ideia de soma, de adição. Eu vou somar ideias, né? Então, que palavras fazem isso? E, nem, não só, mas também. Todas essas daí. Todas essas palavras têm o mesmo valor, o valor de acrescentar ideias. Vamos ver os exemplos? Duas ideias aqui, cantar e dançar. Comecemos pela frase lá de baixo. Elas cantam e dançam. Unir os dois verbos. Eu posso fazer essa união com outros tipos de conjunção. Aliás, o mesmo tipo, né? Aditiva, mas outras conjunções. Olha lá.
elas não só cantam como também dançam. Elas não só cantam, mas ainda dançam. Elas tanto cantam quanto dançam. Percebem que aqui é o mesmo sentido, a ideia de adição. Então, conjunções aditivas somam ideias. E o segundo tipo, as conjunções adversativas. Olha o nome, adversário, oposição, unem ideias opostas. Né? Quais são? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Né? Pessoal, são sinônimas, tá? Significam a mesma coisa. Vamos ver os exemplos. Olha lá. Observou a sinalização, mas acidentou-se. A conjunção é a branquinha. E as duas ideias, observar, acidentar-se. Né? Então, perceba que se eu observei a sinalização, espera-se que não tivesse problema nenhum. Né? Mas eu tive. Então, por isso a ideia de oposição. É uma conjunção adversativa. Expressa ideia contrária. Segundo exemplo ali, né? Observou a sinalização, não obstante, acidentou-se. Observou a sinalização, no entanto, acidentou-se. Observou a sinalização, todavia, acidentou-se. Pessoal, as conjunções enriquecem a comunicação. Olha que bacana, que bonito você ter um vocabulário maior para expressar a mesma ideia. Terceiro tipo de conjunção, coordenativa, independente. Alternativa. Então, ideia de alternância, opções, né? Quais são as palavras que expressam isso? Ou, o ou usado duplamente, ou, já, quer, ora, agora. Exemplos: irá para cá, ação 1, ou irá para lá, ação 2. Conectei com o ou. Ou cantará ou dançará. Já estuda, já trabalha. Essa frase é um pouco estranha, mas ela quer dizer o seguinte: às vezes estuda, às vezes trabalha. Alternativas, né? Ora estuda, ora trabalha, quer ande, quer corra, cansa-se. Olha que legal, uni 3 orações aqui. Porque tem o andar, o correr e o cansar-se. E o cansar-se não precisei de conjunção, né? Ah, professor, então não é obrigatório uma conjunção para unir uma frase? Não. Em português podemos usar até uma vírgula para unir uma frase. Tá bem? Vamos adiante, mais algumas. Conjunção conclusiva, expressa a ideia de conclusão da oração anterior. Então, que palavras fazem isso? Logo, portanto, é a palavrinha, é a conjunção que você usa no fim da sua redação. Você fez vários parágrafos, na última linha você fala portanto, aí começa lá, né, começa a terminar o seu texto, concluindo, né? Então, olha as palavras que expressam aí. Por isso, por conseguinte, né? Exemplos. Correu muito. Qual é a conclusão? Portanto, o que aconteceu? Portanto, ação 2, cansou-se. Bebeu. Logo, não pode dirigir. Né? Vai sofrer um acidente, uma consequência. Né? Caiu da escada. Machucou-se, pois. Essa é interessante. A palavrinha pois, a conjunção pois, ela é conclusiva quando ela vem após o segundo verbo da oração. Então, olha lá. Caiu da escada, verbo 1, caiu, ponto e vírgula. Segunda frase, machucou-se, esse é o segundo verbo, vírgula, pois. É dessa forma que você constrói uma frase quando você quer usar a palavra pois como conjunção conclusiva. Tem que seguir esse roteiro. Primeiro verbo, põe uma vírgula lá, um ponto e vírgula. Segundo verbo, vírgula, pois. Vamos ver um caso já, acho que é o próximo, em que o pois vai vir antes do segundo verbo e não será conclusivo, tá bem? Dê uma olhadinha nos outros exemplos aí, eu não quero me aprofundar, né? Só deixei vários exemplos para vocês tentarem pensar e perceberem também as conclusivas aí. Exatamente, agora eu estava falando da pois, né? Olha lá. Conjunções coordenativas do tipo explicativas servem para explicar a oração que veio antes da conjunção. Que, porque, o pois antes do verbo, isto é, ou seja, a saber. Vamos ver os exemplos? Descanse, dê uma ordem. Eu vou explicar. Pois você parece cansada. Tá? Não é uma conclusão, né? Ela parece cansada, estou mandando descansar, concluir. Não, não é uma conclusão. Estou explicando. Descanse, pois você parece cansada. E olha, o pois veio antes do segundo verbo, do parecer. Tá tudo bem? Então aqui é uma explicação. Choveu, porque o chão está molhado. Estou explicando, olha, porque o chão está molhado. Aprendamos, isto é, estudemos para isso, né? Corra, que a polícia vem aí. Para quem é mais velho, tinha um filme com esse nome, né? Corra que a polícia vem aí. Estou explicando. Por que tem que correr? Porque a polícia está vindo aí. Bom, terminamos o primeiro grupo de conjunções. Vamos ver o segundo. São as conjunções chamadas de subordinativas. Olha a própria palavra, subordem, né? Aqui teremos orações, frases a serem conectadas de dois tipos.
né? Sendo que uma será chamada de principal e a outra a subordinada, está abaixo da ordem da principal. Ela depende da outra, né? Então, exemplo, eu quero que você entenda a lição. Pessoal, a oração principal ali, a ideia 1 é eu quero. Ela está incompleta. Eu quero, eu preciso completar. Então eu ponho uma conjunção, um conectivo e ponho a segunda ideia, que você entenda a lição, né? O que é a conjunção que está fazendo a conexão? No segundo exemplo, se ela sorrir, ele se alegrará. Percebam que se eu falar somente a primeira frase, se ela sorrir, fica incompleta também. Qual o sentido? Tá, se ela sorrir, você me pergunta, o que tem se ela sorrir, né? Aí vem a conclusão, não uma conclusão, mas uma segunda ideia. Ele se alegrará. O que vai acontecer se ela sorrir? Eu estou completando. Então, esse tipo de conjunção liga, repito, né? Orações que dependem agora uma da outra. Sozinhas, elas não têm um sentido tão completo, né? E são de 10 tipos, que expressam causa, comparação, concessão, condição, conformidade, consequência, tempo, finalidade, proporção e integração de sentido, né? Reparem, diquinha mnemônica para memorizar, as 6 primeiras com a letra C, tá bom? Pode ajudar vocês aí. E as 3 últimas, TFP, existia um grupo chamado Tradição, Família e Propriedade, um grupo bastante conservador, né? E, finalmente, a integrante. Então, essa é uma diquinha que eu dei de mnemônica, para vocês memorizarem os nomes das conjunções, tá? Dos tipos de conjunção. Vamos ver, então. As causais exprimem causa da oração anterior. Por quê, por quanto, igual a visto que, já que. Então, olha, o trabalho aqui é memorizar as conjunções e entender o sentido. Por isso que eu prefiro focar nas frases. Vamos lá. Fez a lição. Qual é a causa? Porque o professor pediu. Dado que venceu, vibrou muito. Então, porque venceu, ideia 1, vibrou muito, ideia 2. Né? A causa de vibrar muito, venceu. Cansado que estava, olha, porque estava cansado, outra ideia, apoiei-me em ti. Como estava cansado, apoiei-me em ti. Foi bem, porquanto se preparou. Foi bem, visto que se preparou. Porque se preparou. A causa de ter ido bem, se preparou. Então aqui a conjunção está conectando essas ideias. Vamos ver mais uma. Comparativa serve para fazer comparação. A palavrinha como é a principal em português para fazer uma comparação, né? Assim como, tal como, vamos ver, olha lá. O trabalho é melhor que a preguiça. Comparei trabalho com preguiça e disse que uma coisa é melhor do que a outra coisa é. A maçã é redonda como a laranja é. A maçã é tão redonda quanto a laranja. A maçã é mais gostosa que a laranja. Opinião, né, de alguém aí. A maçã é mais gostosa do que a laranja. Olha, tanto faz que ou do que na comparação. A maçã é redonda, assim como a laranja é redonda. Ela é tão inteligente quão bela. Tudo bem? Terceiro tipo, conjunção subordinativa concessiva. Ideia de admissão. Eu aceito algo, mas há uma dificuldade em aceitar. Que palavras expressam isso? Embora, conquanto, ainda que, mesmo quando, tá? Todas essas palavras aí, leiam com calma. Dá uma pausa no vídeo depois aí em casa e leia essas conjunções. Eu estou fazendo meio rápido porque eu não quero focar aqui para não confundir vocês. Eu quero mostrar os exemplos. Mas dá uma lidinha com calma. E vamos para os exemplos. Olha, então, que ideia é essa que eu acabei de falar de aceitar alguma coisa com dificuldade? Olha, mesmo que estivesse cansada, tem uma dificuldade aqui, estava cansada, ela escalaria a montanha. Então, a dificuldade é superada, né? Eu admito, eu faço algo, mas vencendo uma resistência. A vida tem sentido, ainda que às vezes pareça que não. A conjunção está em azul, conectando as duas ideias. Conquanto estivesse doente, olha, embora estivesse doente, tem um problema, mesmo assim, foi à escola, venceu a resistência. Isso é a ideia de concessão, tá, pessoal? O automóvel, posto que velho, mesmo que ele seja velho, funcionou, né? Ainda estava em bom estado. Joia? Ideia de concessão, então? Condicional, exprime condição, hipótese. Algo tem que acontecer para outra coisa acontecer ou não acontecer. Se, salvo se, exceto se, contanto que, a não ser que, né? Desde que. Então vamos ver os exemplos? Olha lá.
Se for beber, não dirija. Né? A condição então é, se você for fazer isso, não faça outra coisa. Caso beba, não dirija. Dirija, exceto se beber, menos se beber. Condição, se beber, não. Né? Irei, contanto que seja grátis, desde que seja grátis. Se for grátis, é uma condição. Irei a não ser que chova. Irei desde que não chova. Depois, conformativa. Indica conformidade de ideia, semelhança, acordo entre ideias. Algo saiu de acordo com o planejado. E as palavrinhas que exprimem isso, olha, de acordo com, conforme, como, consoante, segundo, assim como. Exemplos entre algo planejado e algo que ocorreu agora, né? O plano saiu, verbo 1, conforme, conjunção, prevíramos, verbo 2. Trabalha consoante suas forças, trabalha de acordo com suas forças. Faça segundo eu digo e faço, do mesmo modo. Ideia de conformidade, igualdade, por isso o nome conformativa. Ok? Vamos adiante. Consecutiva, ideia de consequência. Tão que, tal que, tamanho que, tanto que, de forma que. Exemplos disso daqui, vamos ver então, olha. Deus amou tanto a humanidade que, como consequência, aceitou sofrer por ela até a morte. Duas ideias aí, né? Amar, aceitar sofrer. Tamanho era seu coração era tão grande que se entregou sem reservas, amava muito. Eu compreendo esse amor, de modo que aprendi a sofrer, como consequência, né? Eu compreendo, consequência, de modo que aprendi a sofrer. Viram que legal, pessoal, as maneiras de conectar as frases com as conjunções? É muito bacana, né? Depois, conjunções subordinativas temporais exprimem a ideia de tempo. Olha lá, quando é a principal, enquanto, logo que, mal, mal quando significa logo que. Já vou mostrar um exemplo. Sempre que, tudo bem? Exemplos. Percebi muitas coisas quando envelheci. Percebi, envelheci. Duas ações, quando no meio, indicando o tempo. Quando que eu percebi? Quando eu envelheci. Né? Mal envelheci, percebi muitas coisas. Mal aqui significa, né? Assim que. Assim que eu envelheci, no momento em que eu envelheci, ação 1, percebi muitas coisas. Ação 2. Sempre que amanhece, tudo clareia. Logo que compreendi a lição, sorri. No momento em que compreendi a lição, sorri. Ideia de tempo por trás dessas conjunções. Tudo bem? Finalidade. Conjunções subordinativas finais. Exprimem finalidade, objetivo de ação. Para que, a fim de que quando significa para que, e por que quando significa para que. É um pouco incomum essa. Vamos ver os exemplos para entender. Olha, cortou madeira. Com que objetivo? Para quê? Para que tivesse lenha. Então, o para que conectou cortar madeira com tivesse lenha. Duas ideias. Acendeu a lareira a fim de que todos ficassem aquecidos. Né? Qual é a finalidade de acender a lareira? Sinalizei que se calasse. Esse que significa para que. Sinalizei para que se calasse. E a última frase que eu acho interessante, um pouco difícil de entender se você não estudasse português, né? Você ouviria e falaria, mas que estranho. Estudou porque servisse bem. Não é estranho, né? Estudou porque servisse bem. Esse porquê significa para que também. Estudou para que servisse bem. Você pode montar uma frase dessa maneira, com essa finalidade, indicar finalidade, né? Tá? Vai estar correto. Nona conjunção, subordinativa proporcional. Exprime igualdade, aumento ou diminuição de uma ideia em relação a outra ideia, a oração principal. Tá confuso, né? Calma, quando lermos o exemplo vai ficar mais fácil. À medida que, à proporção que, quanto mais, quanto mais menos. Então, o que está por trás dessas proporcionais? Você vai ter duas ideias acontecendo e elas vão ter uma relação entre elas. Por exemplo, quanto mais uma delas acontecer, mais a outra acontecerá. A relação pode ser inversa. Quanto mais uma coisa acontecer, menos a outra acontecerá. Vamos ver os exemplos para tentar clarear isso aqui? Frase 1. Aprender e estudar. O que vocês acham? Quem estuda mais, teoricamente, aprende mais, né? Então, ele aprende
à medida que, à proporção que estuda. Quanto mais estuda, mais aprende. E se fosse o verbo vadiar e aprender, a relação era inversa. Quanto mais vadia, menos aprende, né? Então, percebem? A gente exprime as proporções de acontecimentos aqui. Segundo exemplo, ó, a proporção que descansa, recupera-se. Quanto mais descansa, mais se recupera. Quanto mais come, mais se sente saciado, concordam? Né? Já comeu bastante, não quer comer mais. Ou, vamos mudar, quanto mais come, menos fome sente. Então, eu expresso proporção entre ideias com essas conjunções aí. Dê uma olhadinha nas últimas aí que eu vou pular, vou tocar a matéria, vamos embora. Último tipo, conjunção integrante. Essa é um pouquinho mais complicada. Essa eu realmente vou deixar para a aula de sintaxe porque vai dar uma confusão e eu tenho que explicar no mínimo 6 aulas inteiras de assuntos novos aqui. Mas eu vou só dar aquele gostinho e explicar para vocês. Ó, conjunção integrante. Para que ela serve? Ela introduz uma oração que tem um valor de substantivo, tá? Esse substantivo ele vai desempenhar algumas funções sintáticas que nós não vimos nenhuma ainda, mas são essas daí: sujeito, predicativo de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Esquece isso aqui por enquanto. São só duas, que e se, as conjunções integrantes, né? Vou mostrar um exemplinho de cada aqui, né? Então, no primeiro caso, olha, ideia 1, eu vi. Aí eu vou completar o que eu vi, né? Que a pessoa estudou, que você estudou. Completo com o que? Eu vi que você estudou. Eu não sei alguma coisa. O que completa essa ideia? Se virão à festa. Então, estou completando o verbo saber. Não sei, se, olha a conjunção, virão à festa. Né? A segunda ideia. Tá ok? No terceiro exemplo ali, olha, convenceu-se. Mesma coisa, tem um verbo, eu vou completar. De que, e vem a coisa, a outra ideia. O amava. Então, pessoal, percebe que por mais complicado que seja o assunto, o que está em jogo aqui são ideias sendo conectadas. É isso que você tem que ter em mente quando você estudar conjunções. Né? Tem que perceber quais são as ideias e que palavrinha que está fazendo a união entre elas. Vou pegar o terceiro exemplo ali, olha, complemento nominal, né? A quarta frase. Tem medo. Medo é um nome, não é um verbo, né? Tem medo. Medo de quê? Preciso completar. Medo de quê? E aí vem a outra ideia, não venha, de que a pessoa não venha à festa. Tem medo, ideia 1, de que, conexão, não venha, né, à festa, por exemplo. Sujeito ali, é bom que tenhamos juízo. Então você tem uma ideia, é bom, alguma coisa é bom, é boa. O que é bom? Que tenhamos juízo. Então, por que se chama integrante? Porque está completando esse verbo. Né? Em todos os exemplos que eu dei agora, estão completando verbos, as conjunções, né, e as orações. E na próxima ali, o importante é... Posso parar a frase aqui? Tá boa? O importante é... Não, preciso completar. Completa. O importante é que, conjunção, fiqueis bem. Joia? E no último caso aqui, né? Só quero isto, 2 pontos. Posso parar a frase? Só quero isto. Você sabe o que é isto que eu quero? Não, tem que completar, tem que dizer para vocês. Isto, 2 pontos. Que, conjunção, sejas feliz. Próxima ideia. Viram que legal? Pessoal, então assim, eu tentei tornar isso aqui meio um pouco mais simples, né? Mas as conjunções são um assunto que, como eu disse, requer outros conhecimentos. E quando fizermos sintaxe, eu espero, ficará muito mais clarinho. Por enquanto, eu quero que você só perceba o que ela fez aí, a conjunção. Conectou 2 ideias, exprimindo vários sentidos possíveis. Só aqui 15 sentidos. Tá bem? Pessoal, fique calmo, acho que eu estou ansioso, né? Porque o assunto é meio difícil, eu quero que vocês entendam. Mas olha, espero que a aula tenha ajudado um pouquinho a compreender as conjunções, tudo bem? Se gostaram, dê aquele joinha. Se não gostaram, pode me xingar aí. Professor, você correu demais. Eu sei, pessoal, mas calma. Confia, porque a ideia aqui é aos poucos fazer você aprender português sem se assustar, né? E se aprofundando, porque assim, eu dou a introdução, mas eu espero que você se aprofunde naquilo que a gente estudou aqui, porque é aí que você vai aprender e dominar a nossa língua. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Se gostaram, dá aquele joinha lá, como eu falei. E eu aguardo vocês então na próxima aula, que é a interjeição, e já estamos terminando morfologia, e aí sim vem a sintaxe. Tudo bem? Já estão convidados desde agora para esta aula. Muito obrigado, até a próxima, fiquem todos com Deus.